Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Roberta Astrologia. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você os principais movimentos e momentos astrológicos desta semana que vai do dia 19 até o dia 25 de fevereiro. Uma semana importante porque estamos no começo de um momento de transição. O ingresso do Sol no signo de Peixes marca o final do ano astrológico e a preparação para o novo ano astrológico que começa no dia 20 de março, quando o Sol ingressa no signo de Áries. Além disso, a gente tem também a entrada de Mercúrio em Peixes e uma lua cheia no signo de Virgem. E aqui nesse vídeo eu vou trazer as informações para você acompanhar e aproveitar a qualidade do céu astrológico desta semana. Meu nome é Roberta Pinto. Eu sou astróloga, sou jornalista e sou pós-graduada em psicologia analítica. E aqui no canal Roberta Astrologia, eu compartilho conhecimento com você, porque eu acredito muito no poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas. Aproveita, se você ainda não é inscrito, te inscreve no canal e se é, curta, compartilhe esse vídeo também com seus amigos que gostam desses temas, tá bom? Vou trocar aqui a minha tela então para a gente acompanhar juntos essas principais datas e os principais temas para ficar atento na semana astrológica. Bom, então a semana já começa com o Sol ingressando no signo de Peixes. E toda vez, eu já falei isso aqui em outros vídeos do canal, mas não custa nada reforçar que toda vez que um planeta troca de signo, vai mudar justamente a qualidade. Lembra que o planeta, né, dentro da astrologia, é sempre o principal. Sem planeta não existe ação. Então, toda vez que um planeta troca de signo, ele vai mudar a forma de ação dele, a forma como ele vai agir, como ele vai atuar, o personagem que ele, né, se o planeta é o ator, o personagem que ele vai encarnar depende do signo pelo qual ele está transitando. Então, o Sol está vindo da onde? Ele está vindo do seu exílio, ele deixou o Aquário, que é o exílio, para o Sol, então vai melhorar a qualidade solar, sim, né, das questões solares, porque o Sol está deixando uma postura, uma posição que é uma debilidade, e ele entra em Peixes, que é onde ele não está nem numa debilidade, nem numa dignidade, ele está neutro. Mesmo assim, a questão, né? O Peixes é o último signo do zodíaco. Então, o Sol, quando ele entra em Peixes, ele começa a terminar a sua trajetória, a trajetória na eclíptica, encerrando então o ano astrológico e preparando o terreno, né? Preparando essa transição para o novo ano, que se inicia quando o Sol ingressa no 0 grau do signo de Áries, ali no dia 20 de março de 2024, que marca daí o equinócio da primavera no hemisfério norte e o equinócio do outono aqui no hemisfério sul. Bom, peixes. Peixes é o terceiro signo do elemento água. E lembra que a água é o mais maleável dos elementos, né? Você coloca água no copo, ela toma a forma de um copo, numa garrafa, numa garrafa. A água tem essa questão de ser mais maleável, de ter capacidade de adaptação. E além disso, peixes é um signo mutável, é um signo de natureza dupla, é um signo de natureza, né, mutável, que ele tem a capacidade de adaptação, ele é um signo duplo. Então, é mutável com o elemento água. Peixes acaba sendo o mais mutável dos mutáveis, pode gerar um pouco mais de instabilidade. E os mutáveis, eles têm uma ligação com a transição das estações. Lembra que a astrologia, ela nasceu a partir da observação da natureza. E quanto mais a gente observa a natureza, mais a gente consegue aprender a astrologia também. Se você começar a prestar atenção agora, por exemplo, se você mora no hemisfério sul, que nem eu, estamos no verão. Ok. Agora começa aquele período da estação, aquele momento do verão que um dia você acorda já com 40 graus e no outro dia faz 20, faz 15 graus. É o momento da preparação para o outono. Você vai começando a perceber que a estação ela não está mais tão firme assim, ela não está fixa. A estação começa, né, a ter altos e baixos, instabilidades. Um dia está muito quente, um dia está muito frio, de repente chove muito, depois vem um período de seca. É o começo da transição da estação. E no hemisfério norte, daí é o contrário, né? O gelo começa a derreter, aí há o aquecimento natural para a primavera, mas ao mesmo tempo vai ter também
alguns dias um pouco mais frios, porque justamente essa questão dos mutáveis, né? É um pé de um lado e um pé do outro, um peixe que nada para cima e um peixe que nada para baixo. E o preço da adaptação justamente é a instabilidade. Então, sim, é um período com um pouco mais de instabilidade, mas é um período também de transição e adaptação, onde muitas vezes a gente começa a entender que a gente vai ter que ter maleabilidade, que a gente vai ter que usar a nossa capacidade de adaptação, nosso jogo de cintura, para realmente, né, ir com a onda que está se formando, mas sabendo, né, também qual é a nossa direção, qual é o nosso direcionamento. Lembra que Peixes, ele completa o zodíaco, então também representa fim, representa conclusão. Tem essa questão da facilidade de fusão, porque são dois peixes nadando em direções opostas, então às vezes pode dificultar também uma separação. O que será que é meu e o que é do outro? Onde que eu começo e onde que eu termino? Também são questões assim que estão conectadas ao simbolismo de peixes. Também a questão do entre escapar da realidade ou encarar a realidade conforme ela se apresenta. Lembra, são dois peixes, né, nadando em direções contrárias. E isso pode trazer, assim, um certo caos e uma certa confusão, justamente porque acaba sendo uma ponte entre o que está em cima e o que está embaixo, entre aquilo que seria o mundo real, né, a realidade que nos cerca, e o mundo ideal, o mundo dos sonhos, né, o mundo mais idealizado, que não é tão lógico, é mais próximo do simbólico. E lembra que o movimento do Sol vai arrastando os demais planetas com ele nessa trajetória do Sol pela eclíptica. Então, quem está mais pertinho do Sol, assim que o Sol ingressa em Peixes, ele vai puxando os outros planetas com ele. Mercúrio vai ser o primeiro que vai entrar. Ele vai, porque o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio entra em Peixes lá no dia 23 de fevereiro. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque, principalmente para as questões que são relacionadas a Mercúrio. Quais são essas questões? Comunicação, dados, informação, meios de transporte, internet. Por quê? Porque Mercúrio, quando ele está em Peixes, ele está numa posição que é uma dupla debilidade. Se Mercúrio está muito bem posicionado quando está em Virgem, ele está no seu domicílio, está na sua própria casa e também está na sua exaltação, no signo oposto à Virgem, que é Peixes, Mercúrio está na sua queda e no seu exílio. Então está muito fora do seu contexto, está muito fora do seu funcionamento normal e natural. Lembra que Mercúrio tem a ver com essa capacidade de análise de dados, de transmissão de informação, de ser realmente uma ponte entre emissão, né, e recepção de informação. E aqui, né, quando o Mercúrio entra em Peixes, pode ter uma questão, às vezes, que é um pouquinho, a comunicação ela pode ficar um pouquinho mais simbólica, um pouquinho, pode abrir espaços para mal entendido, ou, né, para entender a coisa de um jeito que não é tão lógico, não é uma coisa que é construída de forma lógica. E sim, né, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse período de Mercúrio em Peixes, que começa agora dia 23 de fevereiro e vai ali até março. Mas sobre isso eu vou fazer um vídeo mais completo, onde eu vou trazer algumas questões para a gente prestar atenção. Bom, lembrando que quem é que está em Peixes desde 2023, encerrando um ciclo importante? Saturno. Então, a temporada pisciana, ela tende a ser um pouquinho mais pesadinha, porque todos esses planetas que ingressarem em Peixes vão acabar tocando Saturno. E aí, realmente, Saturno representa a questão da realidade, da limitação. Saturno representa, dentro da astrologia, aonde estão os nossos limites também, até onde a gente consegue ir, representa a morte, representa todas essas questões, assim, a finitude das coisas, a cobrança, o tempo. Então, todos os planetas que ingressarem em Peixes vão tocar Saturno. É como se realmente batessem na porta da realidade. A opção vai ser qual? Você vai fugir ou você vai encarar o que precisa estruturar, que também é uma questão ligada a Saturno, e o que precisa ser feito com o jogo de cintura e maleabilidade? Lembra que é peixes, então tem a questão da maleabilidade, tem o jogo de cintura, tem a capacidade de adaptação, tem a questão de transitar, de entender o que funciona e o que não funciona, e às vezes uma percepção um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais simbólica para as coisas, um olhar um pouquinho mais simbólico para a vida. Bom, cada um vai escolher como vai agir conforme o seu contexto de vida e também os aspectos que tem no mapa, né? Cada um de nós tem uma individualidade astrológica que precisa sim ser respeitada. Por isso que aqui eu estou falando de uma maneira geral,
Claro que o importante, não, o interessante é sempre você fazer o seu mapa, que daí você vai entender o que isso significa para você. Se você deseja agendar uma leitura, tem aqui na descrição do vídeo um link onde eu deixo todas as informações para você agendar, o formulário para você preencher, as instruções de pagamento. E aí também tem um link se você quiser aprender astrologia comigo, eu dou aulas particulares de astrologia. E também você pode assinar a minha newsletter, que é a Sol na Casa 9, onde todos os meses eu faço matérias, artigos e trago curiosidades também astrológicas. É uma edição gratuita, é só se inscrever no link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai receber essa newsletter todos os meses, ok? Bom, fechando parênteses. Vênus e Marte também fazem conjunção em Aquário. Quando dois planetas se tocam numa conjunção, eles viram uma coisa só, né? E ao mesmo tempo abre um novo ciclo. Sobre Aquário, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Marte em Aquário. Recomendo que você assista. E a gente tem também essa lua cheia em Virgem, que acontece aos 5 graus de Virgem. Essa lua cheia vai ser no sábado. Ela traz questões relacionadas ali a setembro de 2023, quando a gente teve a lua nova em Virgem, e naquela época, naquela lua nova de Virgem lá de 2023, a gente tinha Mercúrio retrógrado em Virgem também. E agora, nessa lua cheia de Virgem, Mercúrio vai estar em Peixes, que é uma debilidade importante. Então, aqui, não custa nada ter atenção e cautela, especialmente na hora de expressar alguma questão que vem à tona, porque lembra que luas cheias, elas trazem visibilidade para algum tema, visibilidade para algum assunto, você consegue enxergar, às vezes, uma questão que não estava muito clara antes, de uma outra forma. Então, aqui, atenção para as informações que podem chegar até você, e como Mercúrio está numa posição, né, desconfortável, numa debilidade em peixes, essa informação ela pode chegar um pouquinho truncada, ou às vezes de uma maneira mais simbólica, pode ser através de um sonho, de uma intuição que você tenha, ou mesmo você não compreende ela exatamente no momento que ela chega, mas depois as fichas vão caindo. Então, lembra que tem sempre um processo, às vezes não é assim automático como a gente gostaria. E é uma lua cheia também, né, conectada a esse eixo Virgem e Peixes, com Saturno em Peixes. Então, é sempre legal a gente ter também uma atenção especial, já que Saturno trata de estruturas também, daquilo que pode ser estruturado, com questões aqui ligadas a clima, a terra, a enchentes, chuva forte, por exemplo. Toda vez que a gente tem uma questão, né, uma lua cheia ali que conecta esse eixo Peixes e Virgem, é legal a gente ficar atento também. Bom, além disso, a gente tem nessa semana, fechando a semana astrológica, Vênus vai encontrar Júpiter, né? Vai através de uma quadratura no domingo, e Marte vai fazer esse mesmo movimento na semana que vem, no dia 28. Sobre isso eu falei ali naquele vídeo Marte em Aquário, que eu recomendo que você assista, vou deixar o card aqui. O que pode acontecer? Bom, Vênus primeiro tocando Júpiter até não é tão problemático assim, porque é o encontro de dois planetas benéficos, a pequena benéfica e o grande benéfico, através de uma quadratura que pode trazer uma certa resistência, né? Quadraturas, elas são um aspecto de tensão que trazem uma certa resistência, mas nos convidam para uma ação, aqui envolvendo um planeta Vênus que está no signo de Aquário, que é um signo de ar fixo, e Júpiter que está num signo de terra, touro, também um signo de natureza fixa. A quadratura sempre acontece em quando dois planetas estão em signos que compartilham a mesma modalidade, a mesma forma de ação, no caso, dois fixos, mas estão em elementos diferentes. Então, tem funcionamentos, tem operações diferentes. Então, aqui não chega a ser um aspecto de muita tensão, porém, ele prepara o próximo aspecto que vai acontecer, que é Marte encontrando esse Júpiter. Júpiter sempre amplia, sempre aumenta, sempre traz uma lupa para algumas questões e pode trazer um certo exagero. Vênus pode trazer um certo exagero ligado às questões de Vênus, então uma questão ligada a prazer, a questão também ligada a gastos, né, questões estéticas. Às vezes pode ser uma questão nesse sentido, mas depois, quando Marte quadrar esse mesmo Júpiter no dia 28, aí sim pode ter um acirramento de ânimos, de protestos, de movimentos populares, questões de território,
A questão da agricultura, da alimentação estão no foco, sim, assim como uma solução urgente para o que está acontecendo ali em Gaza, onde vários líderes mundiais, diversos países já se posicionaram em relação a um cessar-fogo urgente, que se faz urgente naquela região, e são temas, sim, que podem aflorar a partir desta semana. Tá bom? Muito obrigada por assistir. O recado do vídeo de hoje era esse. Aproveita, curta e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.